Oi pessoal, o assunto hoje é como posso fazer com que as minhas peças sequem mais rápido e fiquem com melhor acabamento e qualidade. As dicas que eu vou dar hoje são basicamente para peças pequenas, eu diria até peças médias, vamos falar assim, em algumas mesas, bijuterias, luminárias, vasos, potes, tábuas, coisas que são feitas artesanalmente, que são feitas em quantidades pequenas e restritas. Não estamos falando aqui em aplicações maiores, porque vai dificultar em termos do que eu vou falar aqui. Se eu for falar em uma aplicação de piso, já é um pouco mais complicado, não é que não dá com algumas adaptações, mas já é um pouco mais complicado. Aqui eu vou falar especificamente então para peças que tenham uma certa restrição de espaço e de tamanho. E o que é que eu vou falar? Eu vou ser meio repetitivo e vou dar algumas dicas em cima dessas repetições. O que é? Normalmente, para uma peça pequena, a maior dificuldade é o tempo de secagem. Se você procurar por aí, você vai ver um vídeo onde eu falo sobre tempo de cura, um outro vídeo que eu falo da influência da temperatura em função do tempo de trabalho, da viscosidade, do endurecimento. O que eu vou te falar aqui é que se você usar o calor a seu favor, indiferente da época do ano, seja outono, inverno, verão, você vai ter uma previsibilidade de secagem, você vai ter uma forma de trabalho onde você vai saber exatamente quanto tempo a sua peça está pronta, quanto tempo ele está pronto para acabamento e quanto tempo ele está pronto para se fazer digamos, uma nova aplicação ou algum tipo de tratamento, seja um lixamento, um polimento. Como é que funciona isso? A maioria das peças pequenas, vamos falar em bijuterias, bandejas, chaveiros, até o que a gente chama de doming, que é a aplicação para fazer uma cobertura como se fosse uma lente sobre chaveiros, etiquetas, coisas que são muito pequenas. Em dias mais frios você tem dificuldade de secagem. Nesses casos, qual que é o recurso que você pode utilizar para ter previsibilidade, para saber exatamente quanto tempo você vai poder tirar aquela peça? E basicamente é uma estufa. Vamos falar numa estufa. Existem várias formas de estufa. Algumas mais sofisticadas são aquelas que têm um acabamento metálico, ele tem um isolamento térmico dentro, ele tem todo um termômetro, uma regulagem, onde você pode estabelecer uma temperatura para que você possa ter aquilo lá. Muitos têm até exaustão para evitar que certos vapores, na hora que você abre, te atinjam. Esses tipos de estufa são um pouco mais sofisticados, custam um pouco mais caro. Você vai ter uma regulagem, uma precisão maior, porque ele também vai ter um termostato que ele vai ligar e desligar de acordo com a temperatura que você regular. E com isso você vai ter fora o controle de temperatura, você tem uma economia de energia elétrica. Mas, se você inicialmente não tiver recurso para fazer esse tipo de aquisição, você pode também providenciar uma estufa. Para pessoas mais velhas como eu, vamos falar que quando eu comecei a trabalhar muito jovem, eu trabalhei como office boy, eu trabalhei como auxiliar de escritório, e antigamente as empresas tinham um departamento de Xerox, ficava normalmente muitas vezes no almoxarifado junto com o material de escritório. O departamento de Xerox nada mais era, você chegava com uma requisição lá e fazia, eu quero tantas cópias disso aqui, fazia um registro. Esse departamento de Xerox, ele tinha um armazenamento de papel sulfite.
O grande problema do papel sulfite quando você armazena muito tempo, principalmente naquela época, que era o processo de fotocópia, é que ele não pode ter umidade. E as fabricantes, na verdade não eram as fabricantes, as empresas que alugavam essas máquinas, eles orientavam você a fazer um armário, ou pegar um armário metálico ou de madeira, e colocar lá dentro uma lâmpada junto às folhas de papel. Essa lâmpada fazia o aquecimento para evitar a umidade, e também o papel pré-aquecido ele fazia uma cópia muito melhor, sem falhas. Normalmente quando o papel estava úmido, ele falhava nessa fotocópia. Hoje todo mundo tem uma impressora jato de tinta em casa, o processo é completamente diferente, então não existe essa necessidade desse cuidado, porque a tinta é líquida. Mas antigamente o processo Xerox era um pó, que era preso eletrostaticamente. Se tivesse umidade, esse pó não grudava direito e havia falhas. Então é isso. Colocava-se uma lâmpada comum, lâmpada incandescente. Na época não se falava nem LED, nem fluorescente. Uma lâmpada incandescente, essas lâmpadas esquentam. Ele gera um calor morno que evitava a umidade e deixava o papel meio que aquecido, porque todo o processo era a quente. E é isso que eu posso sugerir para você. Faça então uma pequena estufa, utilizando uma caixa, um armário, algo que você possa, vamos falar, uma caixa. Você coloca dentro, em algum canto, né? Prende um soquete e põe uma lâmpada. Ao colocar essa lâmpada, se possível, revista essa caixa com papel alumínio, vai te ajudar a manter melhor o calor. Normalmente, como as temperaturas que eu recomendo para essas peças são coisas de 40 graus, se você não quiser pôr uma porta, uma tampa, digamos assim, não vai ser grande problema. Então aquela lâmpada ela vai aquecer aquele ambiente e já vai te ajudar bastante, principalmente no inverno ou no outono. Quer sofisticar um pouquinho mais, não muito, mas quer sofisticar um pouquinho mais, até para você economizar um pouco de energia, você vai em empresas, ou até acho que pela internet você consegue comprar, um pequeno termostato. Você vai ligar na fiação dessa lâmpada, coloca um termostato onde você vai ter uma temperatura e um sensor. Ele vai ligar e desligar a lâmpada de acordo com a temperatura que você quer. Com isso você economiza energia e mantém mais ou menos uma mesma temperatura. Quer sofisticar um pouquinho mais? Põe uma porta e coloca dentro, se for o caso, um coolerzinho, cooler pequeno, desses até ligado a USB ou cooler de computador, para fazer uma circulação, para você uniformizar a temperatura. Porque senão o que vai acontecer? Como o ambiente está fechado e o calor aqui vai ficar um pouco maior do que um ambiente aberto, as peças que estão próximo à lâmpada vão estar mais quentes do que as peças que vão estar longe da lâmpada. Com isso aqui vai secar de um tempo e esse vai secar outro. O cooler vai fazer uma melhor uniformização dessa temperatura, fazendo com que haja uma secagem mais uniforme. Eu estou falando isso em níveis de sofisticação. Outra coisa, se você for comprar uma estufa ou se for fazer uma caixinha dessa, algumas recomendações primeiro, a estufa aqui tem um pouco de respiro para sair certos vapores. Eu vou explicar direito esses vapores. A caixa, se ela for fechada, alguns pequenos furos para também que possa sair esses vapores. O que são vapores? Vocês me ouvem falar muito que a resina epóxi não tem solventes. Resina epóxi pura não tem solventes. Então não são esses vapores. O que acontece é que os endurecedores, a maioria, são o que a gente chama a base de aminas. Essas aminas, elas são um pouco irritantes, principalmente quando aquecidas. Quando você coloca dentro da estufa, o que acontece é que sobe alguns vapores amínicos. Se você, na hora que for tirar a peça, você abrir a tampa e já for colocando a cara, esses vapores amínicos podem vir para o seu rosto, mesmo que você esteja de máscara, tem a sua pele, e pode ser irritante para algumas pessoas. Então tomar cuidado que colocar alguns respiros,
Se puder, algumas estufas, ou até esse cooler que você for colocar em circulação, faça uma circulação invertida. Deixe algumas entradas de ar e faça ele como uma exaustão. Vai entrar ar novo, vai manter aquecido um pouco. Você vai perder um pouco de calor, isso é óbvio. Mas você pode fazer uma exaustão. Não é nada tão sofisticado, uma exaustão simples. Ainda assim, mesmo com exaustão, com respiro, na hora que você for abrir a porta, nunca abra diretamente. Abra, deixe um pouco sair isso daí, preferencialmente num ambiente que tenha um pouco de circulação de ar, não um ambiente muito fechado, segundos aberto, e aí você vai pegar as suas peças ou olhar as suas peças. Nunca faça diretamente, ok? Clóvis, está muito sofisticado isso, agora não tenho dinheiro para isso. Muito bem, não tem dinheiro para isso, mas, gente, eu estou falando de uma lâmpada. É uma lâmpada, um soquete, uma lâmpada. Mas vamos, você não quer usar um soquete, uma lâmpada? Use o sol. Então pegue uma caixa, aí eu recomendo uma caixa metálica. Pega uma caixa metálica, chapas de alumínio, chapas de zinco, você acha isso com muita facilidade por aí. Você coloca essas chapas metálicas, de preferência pinta de preto e deixa no sol. Você não vai ter controle de temperatura, mas o sol dificilmente vai fazer um aquecimento nisso superior a 40, 45 graus. Então você pode fazer isso. Pinta uma caixa metálica de preto e deixa no sol. Evita, cerca ele para evitar muito vento, porque o vento vai esfriá-lo. Então faz pelo menos em algum local onde ele não pegue muito vento. E aí você vai ter uma estufa de sol. Óbvio que você vai depender de que o tempo te ajude. Mesmo no inverno o sol aquece, só não pode ter vento. Outra tipo de coisa, mas onde eu vou arrumar uma caixa, eu vou arrumar um metal? Gente, pelo amor de Deus, não tem um metal, não tem uma caixa? Pega uma lata de tinta dessas de parede de 18 litros, corta ele, pinta ele de preto, ele já serve como uma caixa para isso. Não dá? Tem uma outra coisa que você pode fazer. Pega uma panela velha, de preferência metálica, pode ser até de barro também, mas de preferência metálica, barro eu não aconselho muito. Metálica, quanto mais grossa melhor. Põe no fogão durante 5, 10 minutos no máximo, vai depender de cada fogão, da espessura da panela, mas vamos lá, de 5 a 10 minutos no máximo. Esquentou ele está morno, tira essa panela do fogão, põe num local com apoio, põe um apoio metálico, põe suas peças numa bandejinha, põe lá dentro e tampa. Aquele calor vai se perder, mas já vai te ajudar um pouco, não é a melhor solução. Entenda, gente, que não tem desculpa para não fazer algo. Você tem algumas alternativas. Óbvio que algumas mais eficientes e outras menos. Clóvis, eu estou fazendo uma mesa. Eu não tenho como fazer uma estufa para uma mesa, mas eu queria melhorar a secagem da superfície da minha mesa para melhorar a secagem para lixamento, polimento ou até para ter um acabamento final melhor. Aí o que eu recomendo? Faça um suporte com alguns soquetes de lâmpadas e coloque sobre a sua mesa. Meio feia a mesa, mas enfim. E aí você vai ter um suporte de lâmpadas que vai fazer esse aquecimento superficial. Estou falando para quando você faz a aplicação, última camada, ou aquelas camadas que você vai fazer uma madeira muito bonita, você vai fazer 1, 2 milímetros. Então você pode pôr um suporte de lâmpadas que vai fazer esse tipo de aquecimento. Hoje em dia você só encontra lâmpadas incandescentes, se não me engano até 40 watts. Ele vai ter pouco aquecimento, mas já aquece alguma coisa. Você quer sofisticar um pouco mais? Existem lâmpadas de infravermelho, só que deles aquecem muito. Necessariamente você vai precisar de um termostato para regular isso aí, mas um termostato também não é algo tão absurdo de caro pela economia de energia que você vai ter. Então você pode usar lâmpadas de infravermelho para isso. Minha peça é pequena, eu quero fazer algum tipo de coisa, mas não quero fazer tudo isso aí. Muito bem, gente, compre um abajur. Tá meio feio esse abajur, mas um abajur. Põe uma lâmpada incandescente nesse abajur, uma bandejinha com as suas peças aqui. Óbvio que isso daqui é para peças pequenas, uma bijuteria,
para uma joia, uma bandeja pequena, são peças pequenas, mas é um calor, ele tem um refletor aqui, você coloca a lâmpada, ele vai colocar um pouco de calor para melhorar a secagem disso daí. Veja que existem vários recursos que você pode utilizar. Provavelmente muitos de vocês vão perguntar se tem como adquirir algum equipamento diferente de uma estufa profissional. Existem, obviamente, você pode comprar usados, existem estufas de laboratório, existem estufas de esterilização, tanto dental, até alguns estufas de esterilização de manicure, mas tome muito cuidado para que você adquira aquelas que tenham regulagem de temperatura, porque tem algumas que vão direto a uma temperatura muito alta, então procure aquelas que têm regulagem de temperatura e até possa deixar na temperatura mais baixa. Se não conseguir chegar muito mais baixo, deixe um pouco aberto a porta, algo nesse sentido. Estufas, até aquelas estufas de lanchonete, de salgadinhos, podem também ser usados sem o umidificador. Estufas que são utilizadas para secagem de papel também, ainda existe, né? Secadores de papel, nem tanto por causa da fotocópia, mas para alguns tipos de gráficas e coisas assim também existem estufas para secagem de papel. Até chocadeiras também podem ser utilizadas, algumas têm um controle de temperatura. Enfim, existem várias alternativas de equipamentos prontos que você também pode adaptar, sempre com muito cuidado, de ver um equipamento em boas condições, com boa instalação elétrica, enfim, fazer uma análise do tipo de equipamento que você possa utilizar. Não tenta usar forno a gás elétrico, nem forninho elétrico, nem forno a gás, porque eles chegam a temperaturas muito altas. Por mais baixo que você deixe, eles chegam a temperaturas muito altas. E nenhum equipamento que você for utilizar, utilize também com alimentos, medicamentos ou coisas parecidas, tá? Se for fazer qualquer um desses equipamentos, que seja exclusivo para uso da resina. A questão aqui é usar um pouco a imaginação e a criatividade. E deixar bem claro, gente, não faça gambiarra elétrica. Quando for fazer qualquer instalação elétrica, faça com muito cuidado, de fazer com as ligações corretas, com isolamento. Se for o caso, nessas peças mais sofisticadas, coloca um disjuntor para qualquer necessidade ele desarmar. Não faça de coisas inflamáveis, papelão, papel, algum tipo de plástico. Procure fazer sempre de metal. Se for fazer de madeira, deixar todos, pode ser feito, mas tomar todas as medidas de segurança elétrica para evitar um acidente. Tá bom, gente? Como eu falei, existem vários recursos aqui. Qual que é a temperatura ideal em média para esses tipos de aplicação? A resina epóxi, ela pode ser curada, eu diria, até 70, 80 graus, dependendo do uso e dependendo do tipo. A gente está falando aqui em peças decorativas, peças de bijuterias, móveis. Então, nesses casos, o mais seguro é você trabalhar entre 40 a 50 graus no máximo. Por dois motivos. Primeiro, para não dar uma reação exotérmica muito grande na sua peça e danificar. E segundo, porque nessa faixa de temperatura, a maioria das pessoas pode manipular sem sentir o calor de queimação. Em média, isso pode variar da sensibilidade de cada pessoa, mas em média, as pessoas conseguem segurar algo até mais ou menos 50, 55 graus. Acima disso você já não consegue segurar muito tempo, você tem a sensação de estar queimando. 60 graus já é um pouco quente. Então, se você trabalhar numa faixa de uns 40 graus, 40 a 50 graus, você consegue manipular normalmente, sem se queimar, pode tirar com certo conforto. Sempre lembrando, gente, não esqueça aqui, né, como eu falei, você está trabalhando com materiais levemente aquecidos, existem os vapores amênicos. E indiferente disso, luva, máscara, óculos e um ambiente com uma boa ventilação. Sentiu qualquer tipo de irritação, sentiu qualquer tipo de incômodo, pare. Não insista, pare. Verifique se é realmente algum desses produtos e se for, pare, não continue, não vale a pena correr o risco de ter algum tipo de problema com a saúde. Compartilhar a sua experiência do que você fez diferente disso daqui,
pode ajudar outras pessoas também, porque enfim, vocês que estão no dia a dia podem ter uma ideia diferente, uma criatividade diferente. O calor, ele ajuda em 2 pontos. Ele ajuda não só na rapidez da secagem, então você melhora a sua produtividade, mas o calor também ajuda no acabamento. Ele evita problemas de alguns blushes, ele dá um melhor brilho, ele dá uma melhor dureza para você fazer lixamento e polimento. Então o lixamento e polimento fica melhor também, fica mais fácil. Quando você tenta polir ou lixar uma peça de resina que não está bem seca, ele é muito mais difícil porque ele ainda não tem dureza suficiente, ele fica meio maleável. E para quem tem experiência em lixamento e polimento sabe que é muito mais difícil puxar um brilho em algo que não tenha uma boa dureza. Então se ele tiver uma dureza maior, o lixamento e polimento se torna mais efetivo, a sua peça fica mais bonita e mais bem acabada. Ou se você fez aplicação de acabamento de banho e quer um acabamento final sem precisar lixar e polir, também o calor ajuda nesse tipo de acabamento. Só tome cuidado que eu estou dando uma explanação geral. Pode ser que o seu tipo de resina que você compra, ele tenha que trabalhar numa temperatura diferente. Se for isso, você peça orientação para o seu fornecedor de resina. Existem diversos fornecedores e podem ter pequenas variações, mas eu diria que em peças pequenas ou de baixa espessura, todos esses recursos aqui devem ajudar bem. Certo, gente? Dúvidas? Perguntas? Sugestões? E-mail? Comentários? E até a próxima. Tchau!